Imagine o calor do deserto egípcio, onde um jovem humilde, arrancado de sua casa, descobre o chamado mais profundo de sua vida. Testemunhe a coragem de um homem que, do silêncio das areias, ergueu a primeira grande comunidade monástica do mundo cristão. Acompanhe cada lágrima, cada renúncia e cada vitória de São Pacômio, o pai da vida comunitária, que transformou o deserto em um jardim de oração, disciplina e caridade. E no final desta emocionante jornada, permaneça conosco para rezar a oração mais poderosa e transformadora a São Pacômio. Uma prece capaz de acalmar corações inquietos, fortalecer almas cansadas e reacender em você o desejo de viver uma fé verdadeira, simples e profunda, como ele nos ensinou. Não saia antes de experimentar esse momento único de graça e paz. Vamos começar? O sul do Egito, início do século III. O sol implacável castiga as planícies poeirentas, onde as margens férteis do Nilo contrastam com a aridez do deserto. Nesse cenário de extremos, nasce Pacômio, um menino de origem humilde, em meio a uma família pagã que pouco tinha além do suor do próprio trabalho. Seu povo vivia envolto em superstições e rituais antigos. O cheiro forte do incenso queimando em templos de deuses esquecidos, o som dos cânticos pagãos ao amanhecer e o barulho contínuo das multidões no mercado eram o pano de fundo da infância de Pacômio. Ainda menino, ele observava tudo em silêncio, com um olhar curioso e ao mesmo tempo inquieto, como se sentisse que não pertencia inteiramente àquele mundo. Sua mãe, mulher de poucas palavras, ensinava-lhe a arte da paciência e da resistência diante da pobreza. O pai, rígido e distante, depositava nele a esperança de um futuro melhor, mesmo sem saber como alcançá-lo. Pacômio crescia ajudando nas tarefas pesadas, carregando água do rio e cuidando dos animais. Mas em seu coração jovem, algo o inquietava. À noite, deitado sobre uma esteira áspera, ele olhava as estrelas e perguntava em silêncio: quem me criou? Qual o sentido de tudo isso? Enquanto os outros jovens se entregavam às diversões mundanas, Pacômio sentia-se diferente, como se algo o chamasse para longe das distrações barulhentas. Quando completou 14 anos, sua vida mudou bruscamente. O Império Romano, em sua expansão e guerras incessantes, exigia novos soldados. Tropas passaram por sua cidade e jovens foram recrutados à força. Pacômio, forte e saudável, não escapou. A noite em que foi arrancado de casa permanece gravada em sua alma. A mãe chorava baixinho, agarrando-se ao seu braço, enquanto o pai, em silêncio, olhava para o chão, impotente. Pacômio, levado em correntes com outros jovens, sentia medo, um frio que o atravessava apesar do calor do deserto. Levado para um acampamento romano, foi lançado em uma cela escura e abafada, onde o cheiro de suor, medo e desespero se misturava. Não havia água suficiente, nem comida decente. Durante dias, Pacômio conheceu a fome profunda, aquela que faz o corpo doer por inteiro. Mas foi ali, na escuridão do cárcere, que algo extraordinário aconteceu. Homens e mulheres cristãos, que ele não conhecia, apareciam à noite para levar pão e água aos prisioneiros. Não pediam nada em troca, apenas sussurravam: Cristo os ama. A bondade inesperada daqueles estranhos ficou marcada em sua memória. Quem eram essas pessoas que, em tempos de perseguição, arriscavam a vida para cuidar dos esquecidos? Quando finalmente foi libertado, junto a outros jovens, Pacômio não voltou para casa. Levava consigo um peso que não era físico, uma inquietação maior. Perguntava-se quem era esse Cristo de quem falavam e por que seus seguidores agiam com tanto amor e coragem. Seu coração, antes vazio e ansioso, agora batia diferente. No meio do deserto, caminhando de volta sem rumo, Pacômio olhava o horizonte e sentia um chamado silencioso,
Um vento quente soprava no rosto e ele, sem saber, dava os primeiros passos rumo à sua verdadeira missão. Foi o fim de sua infância e o início de algo muito maior. A busca por Deus, a descoberta de sua vocação e a preparação para um caminho de renúncia, disciplina e santidade. O sol nascia sobre o deserto, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, quando Pacômio chegou à cidade de Latópolis. Seus pés estavam feridos pela longa caminhada e seu corpo ainda carregava a exaustão do cativeiro. No entanto, o que mais pesava era a inquietação da alma. Ali, em meio ao vai-vem de comerciantes e soldados romanos, Pacômio não se reconhecia mais. Já não pertencia ao mundo que conhecera. O som das moedas tilintando e as discussões barulhentas no mercado lhe pareciam distantes, vazios. Foi nesse cenário que o destino lhe reservou um novo capítulo, a convocação inesperada para o exército romano. Apesar de libertado do cárcere, as autoridades ainda exigiam seu serviço militar. Um édito imperial determinava que todos os jovens fortes deviam integrar as legiões. Pacômio, contra sua vontade, viu-se novamente amarrado a um destino que não escolhera. Os preparativos para a marcha militar eram duros. O cheiro forte de couro e ferro das armaduras, o barulho constante das espadas afiadas, o clima tenso entre os soldados. Tudo aquilo parecia sufocar o jovem, que ansiava por liberdade espiritual e paz. Durante os primeiros dias no acampamento, Pacômio foi submetido a treinamentos rigorosos. A areia quente queimava seus pés, enquanto os instrutores romanos, impiedosos, gritavam ordens em latim e aplicavam punições severas. O peso do escudo machucava seus ombros e a lança pesada feria suas mãos calejadas. As noites eram as mais difíceis. Deitado sobre um chão frio e duro, cercado de homens endurecidos pela guerra, Pacômio fechava os olhos e, sem saber rezar, murmurava: Deus desconhecido, se existes, mostra-me teu caminho. Foi em meio a essas aflições que, certa noite, algo extraordinário aconteceu. Durante um descanso, um soldado veterano aproximou-se e, discretamente, entregou-lhe um pequeno objeto envolto em pano, uma cruz de madeira simples. Cristo está contigo mesmo aqui, sussurrou o homem antes de afastar-se rapidamente. Aquela pequena cruz tornou-se o maior tesouro de Pacômio. Ele a escondia entre suas vestes, tocava-a nas horas de medo e sentia um calor suave no peito, como um sinal de que não estava só. Dias depois, um rumor se espalhou entre os soldados. A campanha militar seria adiada e muitos seriam dispensados. Em meio à confusão, Pacômio recebeu sua dispensa inesperada. Livre outra vez, mas agora com um peso ainda maior no coração. Um chamado que começava a tomar forma. Ele decidiu não voltar para a casa dos pais. Sentia que sua missão era buscar aquele Cristo que já o havia tocado mesmo antes de conhecê-lo. Caminhou rumo ao deserto, guiado apenas pela intuição e por aquela pequena cruz de madeira. As noites eram frias e o vento cortante fazia o corpo tremer. Mas o silêncio do deserto também trazia respostas. O barulho suave das palmeiras balançando ao vento, o som distante da água do Nilo e o céu estrelado, tudo parecia falar ao seu coração inquieto. Na solidão, ele começou a refletir. Quem era esse Cristo que inspirava tamanha coragem e bondade em seus seguidores? Que Deus era esse que não exigia sacrifícios de animais ou rituais grandiosos, mas sim amor, misericórdia e compaixão? Cada passo no deserto era uma preparação silenciosa para o encontro que mudaria sua vida para sempre. Um chamado divino já ecoava em seu coração. E Pacômio sabia, mesmo sem entender completamente, que sua vida tomaria um rumo do qual jamais voltaria. A caminhada solitária de Pacômio pelo deserto foi longa e silenciosa, mas carregada de expectativa. Cada passo na areia escaldante parecia conduzi-lo não apenas a um destino físico,
mas há um encontro profundo com o mistério de Deus. Em uma manhã tranquila, chegou à pequena cidade de Chernobosquion. Ali, longe das multidões e do tumulto do Império Romano, encontrou um ambiente simples, mas acolhedor. Os cristãos daquele local viviam discretamente, mas com fé vibrante. Pacômio aproximou-se de um deles, um ancião de olhar bondoso, e perguntou com humildade: "Quem é esse Cristo de quem falam? Quero conhecê-lo." O ancião sorriu e o conduziu à pequena igreja local. O cheiro suave de incenso se misturava ao perfume das flores frescas que adornavam o altar. As paredes simples de pedra emanavam paz, e a luz que entrava pelas pequenas janelas iluminava suavemente o espaço sagrado. Ali, diante do altar, Pacômio ajoelhou-se. O padre, um homem de semblante sereno e olhos profundos, aproximou-se e ouviu sua história. Após ouvi-lo atentamente, disse com voz firme e doce: "Cristo já tocou teu coração, meu filho. O próximo passo é o batismo." Naquela noite, as águas do batismo desceram sobre sua cabeça. O frescor da água parecia lavar não apenas seu corpo, mas toda sua alma. Ao ouvir as palavras: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", Pacômio sentiu um calor suave envolver seu peito e lágrimas brotaram de seus olhos sem que ele pudesse conter. Ao sair da igreja, o céu estrelado parecia diferente, mais vivo. O vento soprava levemente e cada folha que balançava parecia cantar louvores ao Criador. Ele compreendia agora que aquele Cristo era real, vivo e que o amava profundamente. Mas a alegria inicial deu lugar rapidamente a um sentimento de responsabilidade. Pacômio sabia que não podia voltar à vida comum. A graça recebida exigia entrega total. Por isso, decidiu procurar a solidão, o recolhimento, o deserto. Foi nesse desejo que ouviu falar de um grande eremita chamado Palemon, um homem santo que vivia em austeridade profunda, entregando-se à oração e à penitência. Sem hesitar, Pacômio partiu em busca do sábio eremita. A trilha até o refúgio de Palemon era difícil. As noites no deserto eram frias, os dias abrasadores. Animais selvagens surgiam no caminho, e o silêncio por vezes parecia esmagador. Mas o desejo de encontrar aquele que poderia guiá-lo era maior do que qualquer medo. Quando finalmente chegou à caverna onde vivia Palemon, encontrou um homem envelhecido, de olhar profundo e rosto marcado por anos de oração e penitência. Palemon o olhou com desconfiança. "Por que vens até mim?" perguntou. Pacômio, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Quero conhecer a Deus de verdade, ensina-me a encontrá-lo." Palemon, após um longo silêncio, disse: "O caminho é duro, jovem, requer renúncia, obediência, silêncio e oração constante. Podes desistir no meio do caminho." Mas Pacômio firme respondeu: "Não importa o quanto custe, não volto atrás." Foi aceito. E assim começou um novo capítulo em sua vida. Noites intermináveis de vigília, jejuns prolongados até o limite da resistência física, oração ininterrupta. O cheiro das velas queimando nas noites silenciosas, o frio cortante que entrava na caverna, o eco das orações sussurradas na penumbra. Tudo fazia parte do aprendizado. Sob a direção de Palemon, Pacômio aprendeu a vencer suas vontades, a domar seus pensamentos, a silenciar seu coração inquieto. Cada lágrima derramada era um passo rumo à santidade, e aos poucos o jovem foi se transformando. De soldado forçado do Império Romano, tornava-se agora um soldado do reino de Deus, forjado na disciplina, no silêncio e na oração. A convivência com o eremita Palemon não foi apenas um aprendizado, mas uma verdadeira forja espiritual. Desde o primeiro amanhecer, Pacômio compreendeu que a vida no deserto exigia mais do que coragem. Exigia um coração dócil, capaz de renunciar até o último desejo pessoal.
O dia começava antes do nascer do sol, quando o frio ainda cortava a pele. Palemon despertava Pacômio com um leve toque no ombro, e juntos ajoelhavam-se sobre o chão áspero da caverna. A oração era longa, quase interminável, e o silêncio profundo tornava cada sussurro uma entrega. Após as preces, vinha o trabalho físico. Sob o sol escaldante, cavavam a terra seca, cultivavam pequenas hortas e buscavam água em poços distantes. O cheiro da terra molhada, o calor do sol queimando a pele e o som do vento entre as palmeiras tornavam-se parte daquele cotidiano austero. Os jejuns eram severos. Às vezes passavam dias comendo apenas um pedaço de pão seco e algumas tâmaras. A fome fazia o corpo doer, mas Pacômio compreendia que aquela renúncia moldava sua alma para algo muito maior. Palemon não poupava correções. Quando via em Pacômio qualquer traço de impaciência ou orgulho, corrigia-o com firmeza. Lembra-te, filho, que o inimigo não é o deserto, mas o teu próprio coração. As noites eram momentos de profundo encontro com Deus. Sentados à porta da caverna sob o céu estrelado, o mestre e o discípulo recitavam salmos e meditavam. O som suave do vento parecia acompanhar as orações, e Pacômio sentia uma paz que jamais experimentara antes. Mas havia momentos de provação intensa. O cansaço extremo, a aridez espiritual e as tentações do desânimo surgiam com força. Em uma dessas noites, Pacômio chorou em silêncio, sentindo-se fraco e incapaz. Palemon, percebendo, aproximou-se e disse com doçura: "As lágrimas são o bálsamo do coração cansado. Não temas, o Senhor conhece tua fraqueza e te sustentará." Com o tempo, Pacômio aprendeu a escutar o silêncio. Cada som da natureza, cada brisa suave ou tempestade repentina eram para ele vozes de Deus. Começou a perceber que o verdadeiro deserto não estava fora, mas dentro de si, e que, enfrentando-o, poderia encontrar a verdadeira liberdade espiritual. Foi durante uma dessas longas vigílias noturnas que Pacômio começou a ouvir em seu coração um chamado novo. Um convite sutil, mas insistente. Não apenas viver para Deus, mas levar outros a viverem da mesma forma. Certa manhã, após a oração, confidenciou a Palemon: "Sinto que o Senhor me chama para algo além destas paredes, para reunir irmãos que, como eu, desejam buscá-lo." Palemon, com olhar emocionado, respondeu: "Este é o sinal de que tua alma está madura. O Senhor te formou no silêncio, para que agora possas ser voz que chama." Assim, Pacômio compreendeu que sua missão não era permanecer para sempre no isolamento, mas plantar uma semente que floresceria além do deserto. A vida comunitária monástica. Uma forma nova de seguir Cristo, onde o silêncio, o trabalho e a caridade caminhariam juntos. O coração de Pacômio ardia em expectativa e temor. Ele sabia que o desafio seria grande, que enfrentaria resistência e dúvidas. Mas também sabia, com a mesma certeza que a luz do sol nasce a cada manhã, que Deus caminharia ao seu lado. A manhã era calma, mas o coração de Pacômio estava em turbilhão. No deserto, depois de uma longa noite de oração intensa, ele ouviu pela primeira vez o chamado claro de Deus em seu coração: "Pacômio, constrói para mim um lugar onde muitos possam vir e aprender a viver em comunhão, na oração e no trabalho." Por um momento, ele sentiu medo. A vida no deserto, sob a orientação de Palemon, era silenciosa, exigente, mas segura. Agora, Deus o chamava para algo novo e desconhecido: formar uma comunidade. Como poderia ele, tão pequeno diante do mundo, ser o pilar de uma obra tão grande? Naquela manhã, com o coração apertado, contou sua visão a Palemon. O velho eremita o ouviu com atenção, seu rosto grave, suavizado pela emoção. "É o Espírito Santo que fala em ti, meu filho. Não temas, o Senhor é quem te guiará." Com a bênção do mestre, Pacômio partiu.
levando apenas o essencial, algumas roupas rústicas, o bastão de madeira e a pequena cruz que havia recebido anos antes, símbolo de tudo o que havia transformado sua vida. Chegou a Tabenise, um local próximo ao Nilo, onde a terra fértil e o clima ameno pareciam escolhidos pela providência divina. Ali, em meio ao silêncio do deserto e ao murmúrio suave do rio, ergueu a primeira cabana de barro e palha. Cada martelada, cada pedra assentada era acompanhada de orações e lágrimas de emoção. Mas a missão era maior do que construir paredes. Era preciso edificar corações. Aos poucos, homens começaram a chegar. Jovens e idosos, pobres e ricos, todos buscando um sentido maior para suas vidas. Vinham cansados do mundo, sedentos de Deus, mas também trazendo suas fraquezas, seus medos e suas vaidades. Pacômio os acolhia com ternura, mas sem indulgências. Estabeleceu regras claras, oração constante, trabalho diário e caridade incondicional. Os sinos de madeira marcavam as horas da oração, e o som suave ecoava pelos campos, lembrando a todos da presença constante de Deus. O trabalho não faltava. Os monges cultivavam a terra, cuidavam dos animais, teciam seus próprios mantos. O cheiro do pão assando misturava-se ao aroma das flores silvestres, e o canto suave dos pássaros parecia unir-se às orações que subiam ao céu. Mas nem tudo era paz. Surgiram murmurações e desentendimentos. Alguns desejavam facilidades, outros questionavam as regras rígidas. Pacômio, com paciência e firmeza, chamava cada um em particular, escutava suas queixas e, com palavras sábias, conduzia-os de volta ao caminho do amor e da obediência. Em certa noite, um monge rebelde ameaçou abandonar a comunidade. Pacômio, em silêncio, saiu de sua cela e foi ao encontro do irmão. Sentou-se ao seu lado e, com voz serena, disse: "Aqui não és prisioneiro, mas convidado. Mas lembra-te, onde quer que vás, levarás contigo tuas próprias inquietações. Só a paz de Cristo pode acalmar teu coração." O irmão chorou e decidiu permanecer. Assim, a comunidade crescia, não apenas em número, mas em espírito. Homens rudes tornavam-se mansos. Corações endurecidos abriam-se à compaixão. As noites eram iluminadas por cânticos suaves, e o nascer do sol sempre encontrava rostos serenos e mãos calejadas pelo trabalho santo. Pacômio não buscava elogios, mas sua fama começou a se espalhar. De todas as regiões do Egito vinham homens desejosos de seguir aquele estilo de vida. O pequeno mosteiro tornou-se um grande lar espiritual, onde cada um tinha seu lugar, sua missão e, acima de tudo, um coração disposto a servir. E em meio a tudo isso, Pacômio mantinha-se humilde, sempre repetindo em oração: "Senhor, que eu diminua, para que tu cresças." O mosteiro de Tabenise, nascido do silêncio do deserto, transformou-se rapidamente em algo muito maior do que Pacômio imaginara. O que começou com algumas cabanas simples e poucos irmãos, agora florescia em uma comunidade fervorosa e organizada. Homens chegavam de todas as partes, guiados pelo desejo de abandonar o mundo e encontrar a paz na oração e no trabalho. Cada novo rosto trazia consigo uma história de dores, buscas e esperanças. Pacômio os recebia com o mesmo olhar sereno e firme, um olhar que acolhia sem julgar, mas que também exigia entrega total. Percebendo a necessidade de ordem, Pacômio estabeleceu regras claras, que mais tarde seriam conhecidas como a Regra de São Pacômio. Ele dividiu a comunidade em grupos, cada um com um responsável. O trabalho diário era distribuído conforme as habilidades. Uns cuidavam das plantações, outros teciam mantos, alguns escreviam, outros eram responsáveis pela cozinha ou pela limpeza. Tudo era feito com espírito de oração e humildade. O sino de madeira soava suavemente ao amanhecer. O cheiro da terra úmida, o som distante do rio, o canto discreto dos pássaros, tudo era envolvido pelas preces matinais.
Homens ajoelhavam-se em uníssono, e o eco de suas vozes subia ao céu como um só clamor. Pacômio, apesar de ser o fundador, recusava-se a ocupar uma posição de poder ou privilégio. Trabalhava junto aos irmãos, carregava cestos, lavava pratos, cuidava dos doentes. Sua presença constante lembrava a todos que a verdadeira liderança nasce do serviço. Com o passar dos anos, o movimento pacomiano se espalhou. Novos mosteiros surgiam ao longo do Nilo. Cada um seguia as mesmas regras, mantendo a simplicidade, a disciplina e a fraternidade. Era uma revolução silenciosa que transformava o deserto em um jardim espiritual. Porém, o sucesso também trouxe desafios. Alguns tentavam afrouxar as regras, desejando conforto. Outros se deixavam levar pela vaidade de pertencer a um movimento admirado. Pacômio, com sabedoria e paciência, corrigia cada desvio. Em certa ocasião, um irmão questionou a necessidade de tanto rigor. Pacômio, com voz calma, mas firme, respondeu: "A alma humana é como a terra. Sem cuidado e disciplina, cresce nela o mato. O rigor é a enxada que prepara o terreno para que o Senhor plante boas sementes." Além da disciplina, Pacômio incentivava a caridade. Os mosteiros produziam alimentos e tecidos não apenas para si, mas também para os pobres e peregrinos que batiam à porta. Nenhum necessitado partia sem auxílio. O cheiro do pão fresco, o calor das sopas preparadas com carinho e os rostos agradecidos dos pobres eram testemunho vivo do amor que brotava do deserto. A fama de Pacômio chegou até bispos e autoridades que o visitavam para pedir conselhos. Ele os recebia com humildade, mas evitava glórias humanas. "Tudo o que faço", dizia, "é obra do Senhor. Eu sou apenas um servo." Em seu coração, no entanto, crescia uma preocupação: manter a pureza do espírito comunitário diante do crescimento rápido. Por isso, orava incessantemente: "Senhor, guarda esta obra em tuas mãos, que jamais se torne vaidade, mas permaneça sempre um sinal do teu amor." As noites em Tabenise eram tranquilas. As luzes das lamparinas tremeluziam nas pequenas janelas, e o som das orações em coral ecoava suavemente, como um sopro do Espírito Santo sobre o deserto. Pacômio, já reconhecido como pai espiritual de muitos, continuava a dormir sobre um simples tapete de palha. Seu coração, cheio de paz, era um refúgio para todos que o cercavam. Mas ele sabia, grandes provas ainda viriam. Com o crescimento do movimento pacomiano, também vieram as provações mais duras. O deserto, que antes parecia apenas cenário de silêncio e oração, agora se tornava campo de batalha espiritual e humana. Pacômio sentia em seu coração o peso de conduzir tantos irmãos. As responsabilidades aumentavam e com elas as dificuldades. As doenças começaram a atingir os mosteiros. Em tempos de epidemia, muitos irmãos adoeceram, e Pacômio, mesmo enfraquecido, cuidava de cada um como um verdadeiro pai. O cheiro de ervas medicinais misturava-se ao odor amargo das febres. As enfermarias improvisadas eram locais de dor, mas também de profunda ternura. Pacômio passava horas sentado ao lado dos doentes, molhando seus lábios com água fresca e sussurrando orações de confiança. As noites tornaram-se longas e pesadas. O cansaço físico se somava ao fardo espiritual. Em silêncio, muitas vezes, Pacômio chorava, sentindo-se pequeno diante de tantas dores. Mas ao amanhecer, lá estava ele novamente, caminhando entre seus filhos espirituais, oferecendo palavras de consolo e coragem. Além das doenças, vieram também perseguições sutis. Autoridades romanas desconfiavam do movimento cristão que crescia no deserto. Espiões eram enviados para observar os mosteiros. Pacômio, ciente do perigo, não recuava. Orientava seus irmãos a manterem-se firmes na fé, mesmo diante das ameaças.
Certa noite, um grupo de soldados romanos chegou à porta do mosteiro, exigindo explicações. Pacômio saiu calmamente, olhou-os nos olhos e disse: aqui nada escondemos. O que fazemos é orar, trabalhar e ajudar os pobres. Quem quiser, venha e veja. Os soldados, desconcertados pela serenidade daquele homem simples e forte, nada puderam fazer. E assim, o mosteiro seguiu em paz. Mas a prova mais dura veio de dentro. Alguns irmãos começaram a questionar a liderança de Pacômio. A inveja, o orgulho e a vaidade infiltraram-se silenciosamente no coração de alguns. Sussurros e murmurações espalhavam-se pelos corredores. Pacômio não reagiu com dureza. Chamava cada um em particular, olhava nos olhos e dizia: o inimigo não está fora, mas dentro do coração. Não deixe que ele te engane. Alguns se arrependeram e voltaram ao caminho. Outros, porém, partiram. Essas perdas doíam profundamente. Nas noites solitárias, Pacômio ajoelhava-se em lágrimas, pedindo força para continuar. Senhor, não permitas que o orgulho de uns poucos destrua a obra que nasceu do teu coração. O seu próprio corpo começou a enfraquecer. Doenças surgiram, debilitando-o. O rosto, antes forte e austero, agora mostrava sinais visíveis de cansaço e sofrimento, mas seus olhos permaneciam brilhantes, cheios de fé e serenidade. Os irmãos, percebendo sua fragilidade, insistiam para que descansasse. Pacômio, com um sorriso suave, respondia: descansarei na eternidade, agora é tempo de servir. Em meio a tantas provas, o mosteiro de Tabenise continuava a ser um farol no deserto. As dificuldades apenas tornavam mais evidente a presença de Deus naquela obra. O cheiro do pão sendo repartido entre os pobres, os cânticos suaves ao entardecer e as orações silenciosas nas madrugadas testemunhavam que, apesar das lutas, a graça de Deus era mais forte. Pacômio sabia que o fim terreno se aproximava, mas seu espírito permanecia firme, como a rocha sobre a qual o Senhor edificava algo eterno. Os dias tornaram-se mais curtos para Pacômio, e o peso da idade e das enfermidades começou a deixar marcas profundas em seu corpo. O rosto, antes vigoroso e sereno, agora era sulcado por rugas fundas. Seus olhos, porém, continuavam luminosos, carregando uma paz que apenas aqueles que confiaram inteiramente em Deus conseguem alcançar. O deserto parecia diferente. O vento que antes soava como companhia, agora trazia a lembrança de despedidas iminentes. O murmúrio do Nilo, constante e suave, parecia embalar a alma do santo, preparando-a para o encontro definitivo com o Criador. Certo dia, já muito debilitado, Pacômio chamou os irmãos mais próximos. Sua voz estava fraca, mas cada palavra saía com clareza e doçura. Meus filhos, chegou o tempo de eu partir. Não temam, permaneçam unidos. Amem-se como irmãos e mantenham o coração humilde diante do Senhor. Os monges, muitos deles já anciãos que o tinham conhecido jovem, ajoelharam-se em volta de sua simples cama de palha. O ambiente estava tomado por um silêncio solene. O cheiro de óleo perfumado que usavam para unções misturava-se ao aroma do incenso que queimava suavemente, criando uma atmosfera quase celestial. Nas últimas semanas, Pacômio pediu que os cânticos fossem mantidos constantes, dia e noite. Queria partir ouvindo a voz dos seus irmãos em louvor a Deus. O som suave das orações e dos salmos preenchia o pequeno aposento, enquanto ele fechava os olhos e respirava com dificuldade. Houve um momento em que, com esforço, ele pediu para sentar-se. Apoiado por 2 discípulos, olhou para o céu e sussurrou: Senhor, que eu possa finalmente ver-te face a face, que eu tenha cumprido na tua graça a missão que me deste. As lágrimas correram pelos rostos de todos os presentes. Aqueles homens, outrora rudes, agora choravam como crianças, despedindo-se do Pai espiritual que havia transformado suas vidas. Ao entardecer,
Quando o céu começava a se tingir de dourado e púrpura, Pacômio soltou seu último suspiro. Um silêncio profundo tomou conta do mosteiro. Não havia desespero, apenas uma paz imensa, como se todos soubessem que o céu acabara de acolher um verdadeiro servo de Deus. Na manhã seguinte, os sinos tocaram lentamente e todos os mosteiros fundados por ele, agora numerosos, pararam suas atividades para render-lhe homenagem. Em procissão, os monges levaram seu corpo envolto em um simples tecido branco. As lágrimas se misturavam aos cânticos de louvor, e o ar estava impregnado de emoção e reverência. Foi sepultado próximo ao mosteiro de Tabernici, sob uma palmeira frondosa. No local, foi erguida uma pequena cruz de madeira sem adornos, exatamente como ele gostaria, simples, humilde e silenciosa. Mesmo após sua morte, o movimento pacomiano continuou a crescer, espalhando-se não só pelo Egito, mas por terras distantes. Sua regra inspirou gerações e tornou-se um alicerce da vida monástica cristã. E, em cada comunidade fundada, em cada canto entoado nas madrugadas, em cada pedaço de pão repartido com os pobres, a presença de Pacômio permanece viva, como um eco suave que atravessa o tempo e continua a transformar corações. Feche seus olhos, respire profundamente e sinta-se diante da presença suave e acolhedora de Deus. Agora, imagine-se aos pés de São Pacômio, este pai espiritual que ensinou o mundo a força da disciplina, da humildade e do amor fraterno. Com o coração sereno, entregue-se a esta oração. Senhor Deus, Pai eterno e misericordioso, Tu que escolheste São Pacômio para ser exemplo de obediência, humildade e fraternidade, olha para nós, teus filhos e filhas, que também desejam trilhar o caminho da santidade. São Pacômio, fiel servo do Altíssimo, que no silêncio do deserto escutaste a voz do Senhor, ajuda-nos a silenciar o coração para ouvir o chamado divino em meio ao barulho do mundo. Tu que enfrentaste provações, doenças e perseguições sem jamais abandonar a fé, intercede por nós, para que sejamos firmes na adversidade, pacientes na dor e generosos no servir aos que Deus coloca em nosso caminho. Ensina-nos, São Pacômio, a vencer a preguiça, o orgulho e a vaidade, que tantas vezes enfraquecem nossa alma e nos afastam da vontade de Deus. Conduze-nos à prática da disciplina, à oração sincera e constante e ao amor fraterno que transforma lares e comunidades. Ajuda-nos a entender que o trabalho, quando feito com humildade e alegria, é também oração que sobe ao céu. Dá-nos a graça de jamais buscar honras ou reconhecimentos terrenos, mas somente o olhar amoroso do Senhor sobre nossas ações simples e escondidas. São Pacômio, tu que foste pai espiritual de tantos, acolhe nossas intenções neste momento. Apresenta-as diante do trono de Deus e alcança-nos, se for da vontade divina, a força interior para superarmos nossas fraquezas, o discernimento para sabermos qual caminho seguir e a paz profunda que só aqueles que vivem em Deus conhecem. Por fim, Santo Pacômio, quando nossa jornada nesta vida chegar ao fim, conduze-nos, como um pai conduz seus filhos pela mão, até a casa do Pai Eterno, onde juntos, contigo e com todos os santos, louvaremos a Deus por toda a eternidade. Amém.